Esta vai para a série Matando os Ditados Populares. Você sabe que muitos ditados populares são meias-verdades. São resumos de pensamentos que habitam na cabeça da maioria e que, por praticidade, vão se encurtando, até que vira um ditado. Pensamentos, crenças que vão sendo repetidas e ao longo do tempo aquilo vira um bordão, vira um ditado e as pessoas vão repetindo e vão escrevendo e vão colocando em músicas e de repente todo mundo acredita naquilo como se fosse o evangelho. O ditado popular que nós vamos matar aqui hoje é o que diz assim: morreu, acabou. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Isso está na cabeça de muita gente. Morreu, acabou. Ou então, morreu, descansou. Não é? Como nós temos aprendido através da palavra, que a maior mentira é a meia-verdade. O diabo prefere trabalhar com meias-verdades, porque as mentiras deslavadas são mais difíceis de acreditar. Morreu, acabou. Pois é, esse ditado leva muitos a entenderem o seguinte, que quando a pessoa morre aqui, ela automaticamente descansa. Mas você vê como é contraditório, porque se tudo acabou, que diferença faz a pessoa descansar ou não? Não é? Se morreu, acabou, faz diferença descansar ou não? Se a vida realmente acaba na morte, faz diferença o que vai acontecer depois? Não faz nenhuma. Mas muitas pessoas, apesar de dizerem morreu, acabou, quer dizer, você tem que aproveitar a vida, tudo aqui você tem que tentar aproveitar, viver, curtir, etc., porque depois acabou. Elas, mesmo assim, tendem a pensar no descanso após a morte. Você vê que o ser humano, ele é o único que tem essa consciência do pós-morte. Os animais não têm consciência do pós-morte, não há nenhuma indicação disso. Nem consciência da morte, que dirá do pós-morte. Então, o ser humano, porém, tem. O ser humano vive muitas vezes em agonia da morte. Vive tentando evitar a morte a todo custo, com tratamentos, com remédios, com vitaminas. De vez em quando sai um novo tratamento prometendo o elixir da juventude, né? Olha, se você tomar isso, se você usar aquele creme, se você fizer essa cirurgia, enfim, você vai viver mais 10 anos, você vai viver mais 20 anos, você não vai envelhecer tão rápido, etc, etc. Então o ser humano está sempre buscando evitar a morte, dar um drible na morte. Só que a morte vem, né? Independente de qualquer coisa, a morte vem. Aliás, há um salmo, se não me engano, o Salmo 89, que fala exatamente sobre isso, que eu queria que você prestasse atenção neste texto. Olha só o que está escrito aqui. Ele diz assim: que homem há, versículo 48, que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Quer dizer, existe algum homem que viveu e não viu a morte? Todo mundo que estava vivo 120 anos atrás já está morto, morreu. A população mundial inteira morreu. E daqui a 100 anos, 120 anos, também todo mundo que está vivo hoje vai estar morto, se esse mundo ainda estiver por aqui. Então a morte é uma coisa certa. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia ensina que morreu, acabou? Que a sepultura é o fim? Ora, a verdade é que, aos olhos de Deus, aos olhos espirituais, a morte não existe. Preste atenção. Aos olhos de Deus e aos olhos espirituais, que significa para a alma que habita o seu corpo, a morte não existe. Não existe essa possibilidade de acabar com a alma. A alma, ela é eterna como Deus é eterno. Então, o que nós conhecemos como morte é apenas uma separação. A Bíblia trata da morte como separação.
que é a separação? Quando nós morremos neste corpo, então a alma é separada do corpo. Então, morte, separação. Quando eu morrer, der meu último suspiro, o que vai acontecer? Eu vou parar de existir? Vai acabar o Renato? Acabou o Renato? Não. Acabou o corpo do Renato. Acabou o Renato como pessoa para esse mundo, para as pessoas que me conheciam. Mas a alma do Renato vai continuar. Vai se separar do corpo e vai continuar. Da mesma forma, quando você morrer, a sua alma vai se separar do seu corpo. Você não vai morrer. A alma, que é você, não vai morrer. O corpo vai voltar ao pó, mas você vai continuar. A alma vai continuar. Jesus falou sobre isso da seguinte forma. Olha só. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Ele estava tratando da morte especificamente, porque ele foi chamado por duas irmãs, Marta e Maria, para vir acudir, ressuscitar o seu irmão Lázaro, que havia morrido. Então, nessa conversa, vale a pena você ler o capítulo inteiro, que nós não vamos ter tempo de fazê-lo aqui, mas no capítulo 11 de João, e a partir do versículo 25, Jesus falando da morte, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, eu sou o poder de voltar da morte. Quando ele diz, o que é ressurreição? Ressurreição é voltar da morte. Eu sou o voltar da morte. Interessante, né? A gente lê dessa forma. Eu sou o voltar da morte, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que pode a pessoa estar morta e crer em Jesus? Aqui ele falava do morto espiritual. Ele falava que as pessoas que estão neste mundo supostamente vivas, mas separadas de Deus, elas estão mortas. Quem vive separado de Deus é um morto vivo. Sim, quem vive sem Deus neste mundo está espiritualmente morto. Mas pode, se quiser, escolher crer nele. Pelo ouvir da palavra, pode crer. Você que me ouve agora, você diz assim, olha, eu gosto de ouvir as suas mensagens. Eu gosto de ouvir, você fala algumas coisas interessantes. Tá bom, você está me ouvindo. Eu estou falando para você de Deus. Você não tem vida com Deus. Mas você quer ter vida, tanto que você está ouvindo esta mensagem. Algo em você deseja ter vida com Deus. Eu lhe digo, mesmo você estando morto espiritualmente, separado de Deus, sem vida com Deus, se você crer na palavra do Senhor Jesus, se você crer nele, mesmo estando morto, você vai viver. Você vai sair dessa morte que você está e vai passar para a vida, que é a vida com Deus, que é viver com o espírito da ressurreição e da vida dentro de você. Então você vai passar a viver nesta terra, aqui em vida, e depois, o que vai acontecer com você? Quando os seus olhos se fecharem e esse corpo for para o pó e a sua alma descolar do corpo, separar do corpo. Jesus respondeu essa pergunta no versículo seguinte, 26. Ele disse, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Não é legal isso? Preste atenção, você que está aí preocupada com os cremes rejuvenescedores, com a cirurgia, com o tratamento de vitamina, o tratamento ortomolecular, o tratamento para você rejuvenescer as células da sua pele, tomando colágeno. Você que está... Não estou falando que você não deva ir cuidar da sua saúde, não, ir para academia, etc. Mas você está talvez tão preocupada com uma ruguinha, com o cabelo branco que começou a surgir, né? E você preocupado em tingir o cabelo, preocupado em trabalhar na sua juventude. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. E ele termina perguntando, crês tu isto? Quer dizer, a escolha é sua. Ou você pode crer no que ele está falando, ou você pode dizer, bobagem, morreu, acabou. Você pode escolher o ditado popular, você não sabe quem disse, você não sabe de onde veio esse ditado popular, mas você pode acreditar no ditado popular
que você não sabe o autor, ou você pode crer nas palavras do Senhor Jesus. Em quem você vai crer? Ele disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Você passará a ter vida com Deus. E mantendo a fé nele, vivendo e mantendo a fé nele, nunca você irá morrer. Quer dizer, a morte não existe para quem crê no Senhor Jesus. Por quê? Morrendo aqui, descolando a sua alma do seu corpo, nesta vida, essa alma viverá com Deus para sempre, terá vida eterna, viverá assim como Deus vive, juntamente com Ele. E se a pessoa morre aqui, você pergunta, e não crê em Deus, não crê nisso aí que Jesus falou, ela não vai morrer, não vai acabar tudo para ela porque ela não creu? Não, também não vai acabar tudo para ela. Porque a alma dela vai separar do corpo e ela vai sofrer o que a Bíblia chama de a segunda morte, que é a segunda separação. A primeira separação, a primeira morte é do corpo. A segunda separação, a segunda morte, é a separação eterna de Deus. Deus, então, cumprirá o desejo desta pessoa, manifestado em vida, que ela não quis se juntar a Deus, e vai mantê-la eternamente separada dele, que é o inferno. O que é o inferno? O inferno é a ausência total de Deus. Olha, preste atenção, tem gente que diz que o inferno é na terra, né? E eu entendo quando as pessoas falam isso, porque há muito sofrimento nessa terra. Mas apesar de todo o sofrimento que existe nessa terra, Deus ainda está aqui. O Espírito de Deus ainda está aqui. Agora, haverá um momento que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E quando isso acontecer, essa terra vai pegar fogo. E é exatamente isso o inferno. O inferno é a ausência total de Deus. É onde as pessoas não terão nada, nem luz, nem paz. Nada que diz respeito aos atributos divinos estará ali. Será a ausência total de Deus, porque as pessoas ali escolheram viver. Quer dizer, viver. Se você pode chamar isso viver. Deus não quer que isso aconteça com ninguém. Por isso, ele providenciou um caminho, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, tendo dado o seu Filho único. Ofereceu o seu Filho único ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não quer que você tenha a morte eterna, a separação eterna dele. Ele quer que você esteja com ele para sempre. Mas crer nisso ou não é escolha sua. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.